Olá, queridos ouvintes, aqui é o Jack. Tô passando para avisar só que essa história aqui é um spin-off, o segundo spin-off que acontece pós-terceira temporada, e o melhor de tudo, é um spin-off de ano novo, então provavelmente eu vou lançar isso aqui no ano novo, então feliz ano novo a todos vocês, queridos ouvintes. Espero que vocês curtam esse spin-off, eu achei maravilhoso, tem até uma conexão com o spin-off anterior, que foi da Fazenda de Árvores de Natal. Eu curti pra caraca, espero que vocês curtam. Não esqueçam de acessar a loja da Kel Byron, a escritora dessa história magnífica. E também, se você quiser e puder se tornar um apoiador para ter acesso a histórias exclusivas semanalmente, também dá uma conferida aí na descrição, tá tudo aí. Enfim, boa história e feliz ano novo, rapaziada! Daqui de baixo, não dá pra ver porra nenhuma. Olha, a coisa boa de estar empoleirada em uma torre de vigia a 15 metros de altura, no ar, era que podíamos ver o mundo amplo e aberto de árvores e picos de montanhas que cercavam a vila de Pine Haven. Como seus protetores, isso era meio importante. Mas agora que a torre se foi, estamos confinados em uma pequena cabana patética, não maior que um galpão, e acomodados no chão. Parece que estamos todos vivendo em uma lata de sardinha, e as tempestades de neve vindas da montanha são como grandes sapatos nos chutando. Os sons da construção estavam me dando dor de cabeça. Eu estava atormentada por medos constantes de que o vaso sanitário portátil que todos nós compartilhávamos tombasse com uma rajada de vento. Mas o pior de tudo, era uma semana depois do Natal e Daniel ainda estava cantando canções de Natal. Olá, aqui é a operadora Evelyn. Codinome 28, da Estação de Transmissão de Emergência de Pine Haven. Esse é um momento conturbado para nós, mas eu queria tirar alguns minutos para contar a história de como a véspera de Ano Novo foi uma loucura. Começou do jeito que muitas coisas começam por aqui. De manhã cedo, com um grande bocejo e um copo de viagem ainda maior com café muito forte. Troquei de lugar com o Finn, que me deu um high five antes de sair pela porta. Tenho tentado fazê-lo mudar de high five para armas de dedo, mas acho que ainda não chegamos lá. Enquanto ele voltava para a antiga casa para dormir um pouco, eu estava me certificando de que nossa programação musical matinal estava definida para a próxima hora. Finn tinha tudo perfeitamente organizado até o segundo, como de costume. Anúncios pré-gravados já colocados no lugar. Ele até tinha limpado todas as embalagens de doces com descontos pós-Natal do meu lado da mesa. Passei as horas seguintes me acomodando, dando a previsão do tempo da manhã e praticando dizer Feliz Ano Novo em linguagens de sinais. Eu deveria ter percebido que seria um dia estranho, assim que vi o nascer do sol surgir no horizonte. Tava mais roxo do que o normal. A corrica do céu permaneceu até tarde da manhã, cercada por longas labaredas em forma de gavinhas, como um segundo sol. Como eles chamam isso? Vale da estranheza, eu acho. Quando algo tá apenas estranho o suficiente para chamar sua atenção, mas não tão estranho a ponto de parecer impossível. Olhei para o nascer do sol com um olhar desconfiado, esperando que ele desaparecesse no céu azul brilhante do inverno. Ele desapareceu com o tempo. E então, às 10 horas da manhã, a porta se abriu e um vento frio sacudiu as finas paredes de compensado. Era meu pior pesadelo em forma humana, aqui para me assombrar mais uma vez. Feliz Ano Novo, sua pequena sardenta! Daniel disse energeticamente, fechando a porta com o ombro. Ele ainda estava de muletas, sua perna quebrada em um grande gesso branco. Estava coberta de pequenos desenhos com caneta permanente, a maioria deles, meus. Parecia que seus irmãos adicionaram alguns durante a festa de Natal dos Esperança esse ano.
Meu desenho favorito foi um rabisco do pássaro Bartolomeu segurando uma faca. Ergui as sobrancelhas para ele por cima da tampa do meu copo de café. Eu não falo francês. Provoquei. Dan pulou até a mesa e se jogou em sua cadeira de sempre, apoiando as muletas na borda da mesa. Ok, espertinha? Ele chutou minha cadeira com sua perna boa, me fazendo rolar alguns centímetros para o lado. Então retiro o que disse. Espero que você tenha um péssimo ano novo. Para ser algo péssimo, agora vai ter que se esforçar. Rolei de volta para o lugar novamente, enrolando uma perna embaixo de mim e ficando confortável. Feliz ano novo para você também. Então, como você dormiu ontem à noite, Denizinho? Ele estava ajeitando seus cachos, que tinham sido jogados para todos os lados pelos ventos fortes. Ele pegou uma prancheta e começou a ler as anotações do dia. Tínhamos um sorteio acontecendo que o deixou extremamente animado. Dormi muito bem, ele disse, apontando para o queixo. O que a princípio parecia uma crosta de um barbear ruim, acabou sendo uma queimadura de tapete. Sabe o lado bom de um sonâmbulo com uma perna quebrada? Você não vai muito longe. Eu me encolhi, apertando o meu único olho para olhar a marca desagradável. Melhor do que se perder na floresta, certo? Ou pular em buracos misteriosos. Era um buraco misterioso e singular, e eu não pulei. Tentei um mergulho gracioso, antes de você me interromper. Tá, beleza. Eu bufei, saindo do meu assento. Virei-me para a pequena cafeteira que tínhamos ligado atrás da mesa, cheia de água destilada. Ela estava em uma cadeira velha e frágil que encontramos no galpão. Minhas sinceras desculpas, conhecedor de buracos estranhos. Não tive a intenção de ofender. Você quer um café enquanto eu tô aqui? Dan jogou um pedaço de papel amassado na parte de trás da minha cabeça. Sua mira tava em dia hoje. Não, valeu, eu tô bem. Vou chapar o globo de Monster. Eu ouvi o estalo distinto de uma tampa de lata. Isso é bem boy. Eu ri, jogando o papel amassado no lixo. Então, enquanto você se acomoda, quer fazer o anúncio do sorteio? Depois de Come Fly With Me? Eu não gravei antes porque pensei que você gostaria de fazer as honras. Você me ama mesmo, né? Dan deu um sorriso enorme e banguela, enquanto ajustava seu aparelho auditivo, certificando-se de que estava seguro antes de colocar seus fones de ouvido por cima. Enquanto eu fingia engasgar com sua besteira bonitinha, ele começou a cantar alto junto com o rádio, exatamente como eu temia que ele faria. Nossa nova configuração é uma merda enorme, para ser completamente honesta. Foi construída em uma tarde com compensado e peças de reposição de um velho celeiro. Cada tábua com um tom diferente de tinta descascada. Não há encanamento, nem aquecimento, e se você quiser manter algo refrigerado, é só enfiar na neve perto da porta. A janela de vidro na frente também não é muito boa. Tudo o que podemos ver é neve e a linha das árvores, que é muito mais escura e ameaçadora desse ângulo do que nunca foi no ar. Estamos amontoados em um espaço grande o suficiente para todo o nosso equipamento. A velha torre não era muito grande, claro, mas pelo menos Daniel e eu podíamos sentar lado a lado sem constantemente agredir um ao outro com nossos cotovelos. Enquanto eu enchia meu copo de viagem com café, pude ouvir meu co-apresentador falando no microfone. São 10 horas de uma linda manhã de sábado, e minha parceira e eu só queremos desejar a todos em Pine Heaven uma fantástica véspera de ano novo. Para essa noite, e somente essa noite, daremos um prêmio especial para um ganhador sortudo. Para participar do sorteio, ligue e nos diga suas metas de ano novo e sortearemos um nome à meia-noite para um vale-presente de $50 para o The Pottery Barn. Eu sufoquei uma risada. Pine Heaven ainda estava se reconstruindo após o desastre que aconteceu antes do Natal. Mas havia algo tão pateticamente esperançoso em oferecer uma compensação na forma de $50 em cerâmica. Eu brevemente me perguntei o que aconteceria se ninguém nos ligasse. Mas eu não disse nada. Isso quebraria o coraçãozinho mole do Dan. Acontece que recebemos algumas ligações. Bill, da Avenida Chestnut, quer comer menos carne vermelha. Kendall quer ligar para a irmã com mais frequência.
Emily diz que iria a uma academia se Pinehaven tivesse uma, mas ela se contenta com longas caminhadas à noite. Travis disse que quer começar a dormir melhor à noite. Patrícia quer dormir melhor à noite. Jamal quer dormir melhor à noite. Paige quer dormir melhor à noite. Anthony também quer dormir melhor à noite. No meio da tarde, o céu já estava começando a escurecer. Podíamos ouvir o distinto grasnar de várias dezenas de corvos, empoleirados na linha das árvores, onde a floresta encontrava a clareira. Podíamos ouvir o estrondo de algo que parecia um trovão, mas sabíamos que provavelmente não era. De repente, o vento parou. As árvores estavam completamente paradas. As tênues nuvens escuras no céu estavam tão paradas quanto uma pintura. Tudo ficou assustadoramente, horrivelmente silencioso. Fiquei na janela, minha respiração formando uma névoa quente na superfície de vidro. Então, e você? Ouvi Dan perguntar atrás de mim. Qual é a sua meta para esse ano novo? Pensei nisso em silêncio por um momento. Eu queria parar de beber completamente. Talvez tentar terapia. Eu queria uma vontade de viver. Não apenas por Pinehaven, mas porque eu estava feliz. Eu queria descobrir o que me fazia feliz. Eu queria dançar. Eu queria dizer, eu te amo, com mais frequência para as pessoas que importavam para mim. Para começar, eu queria beber mais água. Menti. E você? Daniel ficou em silêncio por um minuto, antes de ele também ter uma resposta. Talvez eu escreva um livro. Meu lábio se contraiu no mais ínfimo dos sorrisos, enquanto eu observava os corvos se reunindo na torre de rádio. A luz vermelha piscante no topo dançava contra um céu totalmente preto, enquanto o relógio na parede tic-taqueava alto. Acho que é uma ótima ideia, Denizinho. Já era tarde quando o Finn apareceu e concordou em substituir Dan e eu. Aí, o que tem com esses corvos de merda? Ele perguntou no momento em que entrou, batendo a porta atrás de si. As paredes finas estremeceram e o lugar inteiro tremeu. Eles estão na cidade também. Milhares deles, provavelmente. Talvez seja um presságio, Daniel disse, balançando os dedos. Além disso, feliz ano novo, Finn. Tem alguma meta? Tenho. Tirar toda essa merda de pássaro do meu carro. Ele suspirou e sentou. Todas as nossas 3 cadeiras bem apertadas lado a lado. Ele parecia cansado, com olheiras e o cabelo mais grisalho do que o normal. Às vezes, eu suspeitava que Daniel e eu éramos a causa disso, honestamente. Então, o que eu perdi? Recostei-me no meu assento, batendo minha caneta na borda da mesa. Muitas ligações. Daniel foi um garoto popular hoje à noite, com sua pequena ideia de sorteio. Ouvimos um trovão mais cedo também. Não foi um trovão. Finn balançou a cabeça. Tem outro grande buraco no limite da cidade. Você sabe onde ficava a antiga fazenda de árvores de Natal? Estreitei os olhos. Ficava? Sim. Tá num buraco. Finn continuou, acendendo um cigarro e enfiando o resto da caixa no bolso da frente do casaco. Parece uma vala gigante agora, indo direto pro poço da mina abandonada. Felizmente, ninguém se machucou. A caminhonete de Phil tinha sumido. O lugar estava todo trancado. Ele deve ter ido embora antes do Natal. Droga! Eu franzi a testa, aquecendo minhas mãos ao colocá-las de volta dentro das mangas da minha jaqueta. Eu realmente gostava daquele lugar quando eu era criança também. Meu pai sempre me deixava dar o primeiro golpe na árvore. O pensamento daquelas minas se abrindo do lado de fora da cidade, tão perto da estrada, me deu um arrepio na espinha. Acho que todo mundo sentiu isso também. Lembrei-me dos gritos horríveis e derretidos daquela besta amalgamada, seus muitos torsos humanos rastejando uns sobre os outros como uma centopeia, seus cascos debandando pelas árvores. Lembrei-me de como ela podia quebrar os pinheiros ao meio. A Hidra ainda estava lá fora em algum lugar,
faltando pedaços, mas tão furiosa como sempre. Às vezes, eu ainda via a terra se mover na linha das árvores. Tá muito silencioso aqui, Finn disse depois de um longo silêncio, soltando uma baforada de fumaça que deixou a visão dos nossos monitores de computador turva. O relógio parou de funcionar? Com certeza, todos nós olhamos para a parede e vimos que o relógio circular havia parado. Faltavam apenas alguns minutos para meia-noite. O ponteiro dos minutos estava preso no número 11 e se contraindo no lugar. Os relógios em nossos monitores marcavam o mesmo. Vocês estão vendo isso? Eu estava olhando pela janela, lentamente me levantando e empurrando minha cadeira para longe. Enquanto eu andava em direção à janela, que agora estava começando a embaçar com o calor corporal enfiado dentro dessa pequena sala, eu vi aquela luz roxa novamente. Essa não era a luz da floresta, aquela brilhando de dentro de um buraco gigante no chão. Essa flutuava acima das árvores e para o céu, clarões de luz estourando e balançando ao redor dele. Um segundo sol. Ficou mais brilhante, maior, talvez mais próximo. Ouvi um zumbido grande e poderoso, alto o suficiente para fazer meus ouvidos doerem. Daniel pegou seu aparelho auditivo, o pequeno dispositivo guinchando no ar, enquanto ele o deixava cair sobre a mesa. De repente, ouvimos um tic-tac rápido. O relógio estava se movendo novamente, correndo como se tentasse alcançá-lo. Nossos monitores começaram a piscar. O tempo na tela piscou e começou a contagem regressiva. 11h59, 11h60, 11h61. Minutos que nem existiam. Houve um grito alto de todos os nossos 3 fones de ouvido, volume alto e aparentemente vindo de todas as direções ao mesmo tempo. O chão começou a tremer sob nossos pés. As luzes piscavam, ligando e desligando, mudando de cor de vermelho para laranja e roxo. Corvos voavam na janela, atingindo o vidro. As estrelas brilhantes voavam no alto como se as horas estivessem passando rápido. O brilho roxo agora se aproximando ficou tão forte que tomou conta de toda a vista. Tudo na sala desligou com um zumbido alto. As luzes, os monitores do computador, o console de áudio. Não ouvi nada, exceto nossa própria respiração em pânico e o som do meu pulso dentro dos meus ouvidos. Finalmente, lá estava de novo. O relógio na parede começou a tic-taquear. Eram 5 minutos para meia-noite novamente. Daniel foi o primeiro a falar. Ok, meu Deus, que porra foi essa? Bati no teclado do meu computador, testando para ver se a tela voltaria a funcionar. Nada aconteceu. Não sei, mas acho que perdemos energia. Merda, merda, merda. Vou ligar o gerador. Puxei meu casaco mais pra perto do pescoço, o frio da noite afundando, enquanto dava 2 pequenos passos em direção à porta. Alcancei a maçaneta e me preparei para sair correndo sem nem olhar para onde estava indo. Eu ficaria chocada ao descobrir que, em vez de bater no chão nevado, minha bota afundou no ar com um mergulho que fez meu coração cair até os joelhos. Em um instante, eu estava balançando, segurando a maçaneta da porta com todas as forças. Senti o vento soprando contra minhas pernas, o ar frio assobiando em meu ouvido. Eu estava olhando para a porta aberta, onde Finn já estava correndo para a borda para agarrar meus braços. As dobradiças velhas e gastas da porta estavam começando a protestar contra o meu peso. Evelyn, solta! Finn gritou, agarrando meus braços logo abaixo dos cotovelos. Não! Não! Eu gritei, minha voz saindo como um guincho de pânico. Confia em mim! Solta a maçaneta! Olhei para baixo. Eu realmente não deveria ter olhado para baixo. Estávamos flutuando pelo menos meia milha acima da floresta. Terra e raízes balançando do fundo do galpão como se tivessem sido arrancadas do chão.
Abaixo de nós, aquela luz magenta vindo daquele poço sem fim brilhava intensamente como uma explosão redonda de cor. Um olho olhando para as estrelas. Eu tava hiperventilando. Minha cabeça estava começando a girar. O mundo virando de lado enquanto eu ficava tonta e fraca. Quando olhei de volta para a porta, Finn não estava mais lá. Outra pessoa havia tomado seu lugar. Vi uma barba ruiva espessa, pele bronzeada e sardenta, um casaco de bombeiro amarelo e laranja. Ele estava segurando meus cotovelos com força, balançando a cabeça com um sorriso reconfortante e tranquilizador. Eu te peguei, biscoitinho de gengibre, ele disse, mas você tem que soltar. Eu vou cair. A voz que saiu da minha boca não era a minha. Era pequena, jovem, infantil. Você não vai cair, querida. Confia no seu pai. Eu te seguro. Eu me preparei. Dentes cerrados. Antes que eu pudesse ter a chance de duvidar da minha decisão, minha mão soltou a maçaneta e senti meu peso mudar de repente e assustadoramente. Meu olho se fechou com força enquanto eu era puxada para cima. Meu estômago batendo na borda da porta primeiro, antes do resto de mim cair em algo quente e em forma humana. Ele não cheirava mais como o pai. Ele cheirava como a fumaça de cigarro e pinho. Finn me deu um tapinha nas costas, me empurrando pelos ombros para me tirar de cima dele para que pudesse ficar de pé. Eu apertei meu peito, sentando no meio do chão e lutando para respirar. Daniel estava fora da cadeira nesse momento, sentado com sua bunda na metade do caminho para a porta, como se ele tivesse caído ou tentado se mover em vez de usar suas muletas. Você tá sempre tendo um ataque de pânico, né? Finn agarrou Daniel pelos braços, puxando-o para cima e colocando uma muleta sob seu braço para que ele pudesse ficar de pé. Lynn, você tá bem? Olhei para ele, minha visão ainda turva, a cabeça ainda girando. Pisquei e senti uma lágrima rolando pela minha bochecha. Sim, eu tô bem. Funguei enquanto Finn agarrava minha mão e me puxava para cima, dando tapinhas em meus ombros. Então, não saiam por aquela porta, ok, pessoal? Forcei uma risadinha. Nós três estávamos olhando pela janela agora, observando o vento nos empurrar, enquanto flutuávamos muito acima das árvores e logo abaixo das nuvens. As tábuas de madeira rangiam e gemiam, como um barco sendo balançado pelas ondas. A luz fraca e pendurada acima de nós começou a zumbir. A lâmpada estalou de volta à vida. As telas dos nossos computadores piscaram. A estática do rádio estava explodindo em nossos fones de ouvido. Ouvimos a música novamente. Uma luz vermelha quente encheu o céu. Trovões rugindo enquanto meteoros começavam a cair dos céus. Eles faziam um som de fogos de artifício assobiando enquanto caíam. Todos nós nos preparamos enquanto o galpão começou a balançar. Chamas engolfando as árvores. O tic-tac estava mais alto agora. 11h62. 11h63. Estávamos caindo. O prédio deu uma cambalhota violenta para o lado como uma aeronave saindo do controle. E de repente, pudemos ver as árvores em chamas abaixo se aproximando cada vez mais. Nós três caímos em uma pilha no chão. Finn estava agarrando a borda da mesa com força. Daniel estava me apertando com tanta força que doía. 11h63. 11h64. O impacto nunca veio. Foi como se eu piscasse e tudo estivesse normal novamente. Eu estava ali, olhando pela janela para os buracos de neve e a linha de árvores à frente. Eu podia ver o relógio na parede, congelado em 11h50 pelo canto do meu olho. Eu podia ver as telas do computador brilhando intensamente pelo canto do meu outro olho. Ok, agora eu tô realmente tendo um ataque de pânico. Eu ouvi minha voz, mas não fui eu quem disse. Virei-me num piscar de olhos e vi uma figura baixa e ruiva, com uma jaqueta jeans velha e surrada parada atrás de mim. Ela colocou as mãos sobre a boca
Então olhou para os próprios dedos sardentos e soltou um grito. Que é isso? Como diabos eu tava parada em 2 lugares ao mesmo tempo? Que porra é você? Eu gritei, apontando um dedo. Não era a minha voz que saía da minha boca. Não era a minha mão que estava me alcançando. Dan, eu acho, a impostora Evelyn disse, levantando as mãos. Ela, ou melhor, ele, olhou para o seu novo corpo e deu tapinhas para cima e para baixo, como se estivesse certificando de que ele não estava sonhando. Finn, por que eu sou uma mulher branca? Eu não sou o Finn. Então, quem? Eu sou Evelyn. E você sou eu. Não, eu sou o Dan. Puta merda, vocês dois calem a boca. A voz de Dan ecoou com uma agressividade que eu nunca tinha ouvido antes. Com uma carranca incomum no rosto, ele pisou forte pela sala, com uma muleta batendo no chão, pegando seu aparelho auditivo e colocando-o de volta. Eu juro, vocês dois têm metade de uma célula cerebral e não conseguem descobrir como esfregá-las. Eu sou o Finn, você é o Dan, você é Evelyn. Ele apontou para cada um de nós em sucessão. Nós apenas trocamos de corpo. Deu para entender? Olhei para as minhas mãos, calejadas, ásperas, sujas ao redor das unhas. Eu estava dentro do corpo de Finn, usando sua voz. Daniel estava dentro do meu. De repente, eu estava alta e pesada, e o fundo da minha garganta fez cócegas com a queimadura da fumaça do cigarro. O verdadeiro Finn, usando a forma física de Dan, mas ainda ostentando aquela carranca severa e intensa no rosto, colocou uma mão nos quadris e olhou para o relógio na parede. Se isso for parecido com a última vez, só temos que esperar alguns minutos. Só tente não hiperventilar e desmaiar. Tudo bem. Isso é ótimo. Respirei fundo, me encostando na parede. Era estranho ser tão grande, quadrado e quadrado. Enfim, suas costas estão me matando. Quantos anos você tem? Em retrospecto, foi hilário ver o rosto de Dan me encarando com a expressão mais séria e sem frescuras que eu já tinha visto. Simplesmente não era do feitio dele parecer que poderia legitimamente chutar minha bunda. Nem era do feitio dele assumir o controle de uma situação tão facilmente. Tenho que admitir, eu gostava mais do Dan quando ele era apenas um grande idiota. Felizmente, o idiota ainda estava na sala conosco. Eu não gosto disso. O verdadeiro Dan disse, minha voz saindo de sua boca enquanto ele se curvava, desconfortável com o novo corpo em que estava preso. Minhas condolências. Minha cabeça tá latejando. E eu tô congelando e acho que bati meu mamilo na mesa. E isso realmente dói. Daniel Esperança, não toque nos meus mamilos! Apontei para ele, e ele recuou com as 2 mãos no ar. Um olho arregalado e bochechas sardentas vermelhas brilhantes. E tudo isso em quase um instante. Deus, eu realmente corei daquele jeito? Eu não ia. Ele guinchou roucamente, enfiando as mãos nos bolsos do meu casaco, para provar sua inocência. Só tô dizendo, você é muito sensível em lugares que eu normalmente não... Para! E sua boca tá muito seca. Você ao menos bebeu água hoje? Você tá tornando isso estranho. Enquanto isso, Finn estava encostado na mesa com os dedos apertando a ponta do nariz, preso em um barraco com os 2 maiores idiotas do universo. Talvez ele tivesse razão sobre toda essa coisa de meio neurônio. O rádio estalou novamente. Uma luz vermelha vinha das telas, brilhante e ofuscante em um quarto escuro. O relógio na parede estava se movendo novamente. O ponteiro dos minutos circulando o mostrador tão rapidamente que se tornou um borrão. Fora do nosso barraco, a luz do dia se transformava em noite e voltava em questão de segundos. Era como assistir o tempo correr para trás impossivelmente rápido, cada nascer e pôr do sol queimando nossos olhos.
Um sino tocava no meu ouvido, tão alto que fazia meu crânio vibrar e meus dentes baterem. Eu tava com frio, parada do lado de fora no vento. Quando meus 2 olhos se ajustaram, eu podia ver a floresta sem fim na encosta da montanha. A vista era diferente do que eu lembrava. Mesmo lugar, mesma cadeia de montanhas, mas não havia luzes da vila, nenhum concreto, nenhuma torre de rádio. E em algum lugar, naqueles picos cobertos de pinheiros, uma espessa camada de neblina girava e se espalhava rapidamente em direção à linha das árvores. Meu coração começou a bater forte. Olhei para os meus pés e vi sapatos afivelados, meias e pisos de madeira frágeis abaixo de mim. Eu estava em uma torre alta feita de tábuas, um enorme sino de bronze tocando no meu ouvido. As pessoas gritavam lá embaixo, suas vozes distantes, mas o pânico era tão familiar. Thomas! Um homem gritou. Ele estava parado na neve a pelo menos 6 metros de onde eu estava. Suas mãos em concha ao redor da boca para gritar na minha direção. Ele usava um chapéu de rabo de guaxinim, uma espingarda pendurada no ombro. Eu não o reconheci. Eu não reconheci ninguém. Toca o sino! Seu idiota, por que você parou? Olhei para as minhas mãos, bronzeadas e calejadas pelo trabalho duro. Elas ainda estavam enroladas em um pedaço grosso de corda. Lembrei-me de um momento como esse, empoleirada no topo da velha igreja de Pine Heaven, tocando o sino como se minha vida dependesse disso. Ele tocava naquela época e provavelmente depende disso agora. Puxei com todo o meu peso, o sino de bronze acima da minha cabeça fazendo um zumbido metálico baixo antes de finalmente soar. O som sendo carregado por quilômetros e quilômetros. A dor em meus ouvidos era impossível de ignorar. Meus braços estavam queimando. Minhas mãos pareciam estar pegando fogo. Em algum lugar no profundo e ecoante zumbido, ouvi a música no vento. A neblina se aproximando rapidamente, caindo sobre si mesma como ondas ondulantes. Puxei a corda o mais forte que pude, as pernas de pau sob meus pés tremendo. Minhas pernas estavam ficando fracas. Minhas mãos estavam começando a sangrar. Minhas mãos escorregaram e a corda escapou do meu alcance, me fazendo cair de joelhos. Palmas doloridas e sangrando estavam planas contra a madeira, e o ar ao meu redor estava ficando velho e escuro. Ouvi a estática de um fone de ouvido. Ouvi o zumbido de luzes piscando lá em cima, uma lâmpada lutando para voltar à vida. Vi o chão familiar de nossa pequena cabana de madeira. Inspecionei minhas palmas doloridas, vendo que o sangue tinha sumido e a dor estava começando a desaparecer em uma memória. Ainda assim, meu coração estava disparado fora de controle. Finn estava sentado, apoiado na madeira, com uma mão no peito. Daniel estava ao meu lado, deitado de costas e ofegante, como se tivesse acabado de correr uma maratona. Eu o observei dar tapinhas no rosto, no corpo, certificando-se de que estava de volta a si mesmo. Eu acho que estamos de volta em casa, ele disse entre respirações pesadas e ofegantes. Que merda tá acontecendo? Isso não aconteceu ano passado. Lembra do ano passado? Foi chato e normal e foi ótimo. Bem, as coisas estão mudando, Finn disse, se levantando e estalando as costas enquanto se levantava. Ele parou no momento em que seus olhos pousaram na janela, parado e congelado como uma estátua. Eu o observei, esperando que ele piscasse. Não se mova. Ele sussurrou. Minha curiosidade levou a melhor, esticando meu pescoço sob a mesa da transmissão, apenas o suficiente para ver através da janela do mirante. Espiei a noite fria e nevada enquanto prendia a respiração, como se esperasse que algo saltasse e me agarrasse. O que vi foi muito menos violento, mas muito mais assustador.
Dezenas, se não centenas, de veados estavam parados na clareira, bem do lado de fora da nossa cabana, ombro a ombro, olhando diretamente para nós com olhos escuros e sem piscar. Alguns deles tinham chifres extras, outros tinham olhos adicionais ou 2 narizes. Alguns tinham mãos humanas em vez de cascos na parte inferior das pernas. Eu podia ouvir seus estranhos e assustadores rugidos, o baque de seus passos contra o chão congelado. Nós 3 ficamos parados completamente imóveis, com medo de nos mover, com medo de piscar. A janela estava turva pelo hálito quente, os cervos bufando e soltando névoa quente no ar congelado do inverno. O olhar severo de seus olhos parecia um aviso, tornando ainda mais aterrorizante por sua quietude inquieta. Eles estavam esperando por algo. De repente, ouvimos um arranhão de doer o maxilar que vinha de todos os lados. Era o som de chifres batendo contra as finas paredes de madeira, arrastando a tinta lascada e cavando na polpa. Ouvimos cascos pisando acima, os horríveis e distorcidos gemidos de alces. Poeira caía do teto em nuvens espessas, o compensado fino rachando e a lâmpada acima de nossas cabeças tremendo como um holofote. E ouvimos o chamado, um grande berro que abalou o mundo inteiro. Algo estava se erguendo acima dos pinheiros, enorme e pesado e adornado com chifres enrolados. Era a cabeça daquela besta amalgamada, cortada no pescoço e maior que uma casa, levitando e deixando um rastro de sangue e tendões sob a ferida aberta e fumegante. Sua boca se abriu, revelando dentes afiados que iam até a garganta. O som que saiu fez meus ossos tremerem. 100 olhos se abriram para o céu, roxos e brilhantes como faróis. Ele olhou para nós. Seu brilho explodiu através do meu crânio como uma chama branca e incandescente no momento em que um de seus olhos encontrou os meus. De repente, eu não estava mais neste mundo. Eu não estava nessa terra. Eu estava em um lugar que não conseguia descrever, entre o tempo e o espaço, e a vida e a morte, e tudo o que havia entre eles. Eu era um com ele. E aquele sangue preto e espesso estava pulsando em minhas veias, como as raízes de uma árvore que nos conectava a todos. Eu me senti como se fosse parte de todos que já se perderam nessa floresta, todos que já fizeram aquele sacrifício de sangue. Meu pai, os guardas florestais, os sonâmbulos, Jennifer. Eu estava me lembrando de uma noite que eu tinha tentado esquecer. Era véspera de Ano Novo. Eu estava bebendo champanhe, presa em uma multidão de pessoas que eu não conhecia. Jennifer estava dançando com outra pessoa. 10, 9, 8... O tempo estava passando e meu coração estava acelerando. Eu mantive meus olhos nela, tentando ficar com alguém que eu conhecia. Ela estava tão bonita de dourado. 7, 6, 5, 4. Ela me viu e deu um sorriso enorme, levantando seu copo. Ela tinha acabado de remover o aparelho. Seus braços se estenderam para mim em um abraço. 3, 2, 1. Enquanto a multidão explodia em aplausos, senti os lábios dela nos meus por um breve segundo. Não tive a chance de fechar os olhos ou beijá-la de volta. Fiquei surpresa demais. Ela estava bêbada. Provavelmente não percebeu quem beijou. Provavelmente esqueceu no dia seguinte. Nunca mais falamos sobre isso. O chão do galpão era duro e frio contra minhas costas. A luz amarela e sombria acima de nossas cabeças balançava, diminuindo a velocidade até parar de se mover completamente. Ouvi aquele tic-tac novamente. Simples, rítmico, normal. Sentei-me rapidamente,
piscando os olhos na luz fraca e lutando para recuperar o fôlego. Quase imediatamente, virei meu olhar para o relógio. Eram 11h59 novamente. Minhas pernas pareciam ter sido preenchidas com purê de batata, tremendo fracamente e entorpecidas quando me levantei. Daniel já estava sentado na mesa da transmissão, uma mão na testa enquanto o suor escorria pelo rosto. Finn tinha uma mão em seu ombro. Acho que ele sentiu os efeitos daquela luz pior do que nós. Tá em contagem regressiva de novo. Eu disse sem fôlego, me aconchegando perto dos meus colegas de trabalho, meus amigos. Enquanto o tempo passava, faltavam 30 segundos para meia-noite. Você acha que isso vai continuar mudando para sempre? Daniel apertava minha mão, tremendo como uma folha ao vento. Finn olhava para frente, para a neve fresca que caía. Ela brilhava na luz vermelha, fraca da torre de rádio que se erguia acima. Restam 10 segundos. O horizonte estava assustadoramente quieto. O céu estava escuro. As árvores estavam paradas. O vento assobiava entre as tábuas da nossa estação de transmissão em ruínas. Os corvos ainda estavam empoleirados na linha das árvores, agitando suas pernas e grasnando para as estrelas e farrapos de nuvens nevadas. 5, 4, 3, 2, 1. E pela primeira vez, vimos o ponteiro dos minutos clicar no lugar. Nossos monitores de computador seguiram um instante depois. Meia-noite. 1º de janeiro de 2023. Soltei um suspiro tão grande e tão firmemente contido que queimou. A hora tinha acabado. Chegamos ao ano novo, parados no mesmo ponto onde tudo começou. Minha caneca de viagem ainda estava quente na mesa. A caneta que eu estava batendo contra a madeira estava exatamente onde eu a deixei. Auld Lang Syne, na versão de Guy Lombardo, começou a tocar nos fones de ouvido exatamente como havia sido definida. E quando 00:01 apareceu no relógio, nós três finalmente relaxamos nossos ombros como 3 estátuas congeladas que finalmente foram libertadas do tempo. Feliz ano novo, seus idiotas, Finn disse. Ele me deu um abraço casual de lado primeiro. Então bagunçou o cabelo fofo de Daniel. Respire fundo e depois saiam daqui. Vão comemorar, bebam um suco de uva ou algo assim. Tirem um cochilo. Tirar um cochilo parecia ótimo, mas era mais fácil falar do que fazer. Sentei-me, minhas mãos deslizando pelo meu rosto em exasperação. Meu coração estava batendo fora de controle, mas agora estava diminuindo para o habitual tamborilar de ansiedade constante e razoável. Olhei para Dan, que ainda tinha aquele olhar distante, como se sua alma tivesse sido arrancada de seu corpo. Dei um tapinha em seu ombro para chamar sua atenção e assinei com minhas mãos. Feliz Ano Novo. Isso o fez rir, finalmente. Ele sinalizou de volta, pegando seu energético meio vazio e batendo-o contra a borda da minha caneca de viagem. Então, amigo. E eu levantei minhas sobrancelhas. Você se lembrou de anotar aqueles números de telefone do sorteio? O sorriso de Daniel desapareceu e seus olhos se arregalaram na metade de um gole de sua lata. Ele olhou para longe por alguns segundos inquietos, antes de sussurrar baixinho. Ah, merda. Aqui é a Evelyn da 104.6 FM. E em meu nome e dos 2 idiotas, feliz ano novo e boa sorte.